Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô fazendo duas videoaulas, tá? Duas gravações, explicando o conteúdo da terceira atividade da apostila, tá bom? Vamos lá primeiramente, só para auxiliar você, a gente vai lá no Google. Chegou aqui no Google, você vai entrar aqui no Gmail, ó, tá vendo? Gmail, vai abrir. No Gmail, vai ter o e-mail de vocês, tá? Vocês vão vir no e-mail de vocês, vão digitar a senha de vocês. Espero que todos tenham tido um ótimo final de semana. Tá vendo? Chegou no Gmail. Aqui é o e-mail, né? Tem os e-mails que emenda das atividades que vocês mandaram. Tá? Vocês vão vir aqui nessa barrinha aqui, ó, que tem vários quadradinhos aqui, ó, vários pontos, tá? No Google Apps. Veio no Google Apps, vocês vão lá no Google Sala de Aula. Bom, clicou no Google Sala de Aula, vocês vão vir aqui, o meu aparece as turmas que eu tenho. No de vocês vão aparecer as disciplinas, tá? Vocês vão lá na disciplina, aqui no caso eu vou lá no sexto A, por exemplo, tá? A atividade que eu vou postar, ela vai aparecer aqui. Aí vocês podem clicar aqui e acessar ela, tá? Só que eu ainda não postei, eu vou postar ela agora, depois que eu fazer esse vídeo, tá? A atividade está aqui, tá vendo? São duas atividades, a primeira é a explicação e a segunda vão ser os exercícios. Esses exercícios estão na apostila. Vamos lá? Atividade 3, a ciência explica. Então, ó, esse é o material que faz parte do livro Trilhas de Aprendizagem. Ele se encontra na página 34 do livro, tá? Aí é só abrir, tá vendo? Para vocês terem acesso, vocês podem, quem tiver o livro, pode fazer com o livro. Então, ó, nessa atividade, você irá um artigo de educação científica, que nada mais é que um texto científico, que é transmitido ao grande público, com a intenção de popularizar a ciência. Esses textos precisam ser claros e objetivos, transmitido de maneira direta o que os estudantes pretendem apresentar, o que os estudos pretendem apresentar. Portanto, é um texto de ordem do expor, tá? Ele faz parte do gênero exposição, tá? É um texto argumentativo, tá? Ele vai trazer uma ideia, vai apresentar uma ideia, essa ideia é um estudo, e vai falar sobre esse estudo. A diferença do artigo de divulgação científica é que ele é um texto simples, como fala aqui, né? Ele é claro e objetivo. Por quê? Porque ele é feito não para os especialistas daquela área, tá? Mas esse texto, artigo científico, ele é feito para nós que somos leigos no assunto, nós que não temos acesso a esse assunto, tá? Ele é feito para nós, tá? Então, por isso que a linguagem dele é simples, clara e objetiva, tá? Ele não vai ter gírias, não vai ter palavras erradas, tá? Não é porque ele é simples que ele tem palavra errada, não, ele vai continuar utilizando a norma padrão, ele vai vai ter toda uma concordância, uma coerência, um sentido certo, tá? Só que as palavras que, se fosse feito somente por meio acadêmico dele, seriam com linguagens técnicas. Essas linguagens técnicas são transformadas em umas linguagens mais simples, mais acessíveis para nós. Tá? Esse é o objetivo do artigo científico. Tá? Então, o objetivo do artigo científico é trazer uma informação para nós, tá? Sobre qualquer área, tá? Na questão histórica, na área das ciências, tá? Na área da medicina, da biologia, tá? Na questão de algum estudo da natureza, a linguagem dele é trazer uma informação para nós que não fazemos parte deste meio, tá bom? Nele são expostas as descobertas ou constatações, tá?
Esse é o objetivo. Descobrir alguma coisa, então eles vão trazer essa informação para nós, fazendo circular a informação científica. Então, ó, o objetivo dele é que essa informação venha a circular. Circular o quê? Somente no meio científico? Somente naquela área de estudo? Não. Tá? O objetivo dele é circular para as outras demais áreas, para as outras pessoas terem acesso. Quando fala informação científica, o artigo científico ele não vai tratar somente de texto relacionado com a questão das ciências. Tá? O artigo científico, por quê? Porque ele vai trabalhar um estudo. Tá? Por isso que ele é científico. Tá? Ele apresenta um estudo, mas isso não quer dizer que tem que ser propriamente da área da ciência. Você pode ter estudo da diversidade marinha, da diversidade da flora, tá? Fazer o estudo do ecossistema. Bom, são vários tipos de estudos que tem, tá? Só que o objetivo dele, como é um objetivo de estudo, tá? Por isso que ele recebe esse nome de artigo científico. O texto que você lerá está numa página cujo público-alvo são jovens e adolescentes, tá vendo? Por isso que a linguagem dele é clara, objetiva e simples, tá? Simples por quê? Porque você não vai ter palavras com nome científico. Se tiver esse nome científico, vai ser, é, vamos dizer assim, traduzido, não é traduzido, tá? Mas ele vai ser simplificado para a nossa compreensão. Onde que eu estava? Para jovens e adolescentes, vinculado a uma série de instruções de pesquisa, a Fiocruz. Essa página tenta divulgar alguns assuntos científicos importantes para esse público. Tá vendo? Então é um texto que é voltado para o público jovem, adolescentes, tá? Lembrando que até 30 anos o pessoal considera como jovem ainda. Eu sou jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Na atividade, vamos compreender a linguagem utilizada nesses textos, que por se tratar de ciências, recorre a um vocabulário específico. Apesar disso, podemos observar que o fato de ser divulgado intencionalmente para o grande público em geral, os autores buscam tomar o vocabulário acessível. Tá vendo só? Essa é a característica do artigo científico. Ainda mais quando ele é voltado para os jovens e adolescentes, aí que esse vocabulário tem que ser mais acessível. Bom, para que os artigos científicos atinjam o grande público, é importante simplificar os principais conceitos para que todos possam compreender, às vezes, utilizando comparações. Tá? Então, ele vai trazer o nome técnico, vai fazer uma comparação daquele nome técnico, tá? Ou daquela ideia, mas de uma forma mais simplificada. A linguagem dele é direta e objetiva, às vezes usando perguntas, tá? Até as perguntas, eles fazem as perguntas, mas ao mesmo tempo que eles fazem as perguntas, eles respondem essa pergunta como se fosse, como se fosse uma ideia, uma dúvida do leitor. Ah, isso aqui pode ser uma dúvida do leitor. Então ele forma aquilo ali numa pergunta e já vem com a resposta. Adequando a linguagem para o público idealizado, tá? Então, conforme o seu público, essa linguagem vai ser mais acessível. Tá? Se eu faço um artigo científico para a área médica, por exemplo, tá? Eu vou falar que nem um texto que vocês vão ver aqui, um texto que vamos dizer que poderia ser direcionado para a área dos nutricionistas, que é um texto que vai falar sobre alimentação. Tá? Mas o que ele vai fazer? Ele vai pegar, se fosse para nutricionistas, esse texto ele teria uma linguagem mais adequada para aquele público, então teria uma linguagem mais técnica. Mas como não é um texto que não é só voltado para eles, não é voltado para eles, mas é para o público em geral, tá? Então essa linguagem se torna acessível. Citação e opinião de pessoas que são referência no assunto como forma de valorizar o texto. Todo artigo científico ele sempre vai ter. Sempre vai citar algum autor e sempre vai citar as fontes, tá? De onde foi tirado, de onde foi pesquisado, de onde que eles tiraram essa pesquisa. E sempre vai ter também a opinião de um ou dois, ou até mais, autores sobre essa área, tá? Pode ter opiniões daqueles que concordam e daqueles que não concordam com o assunto. Eles podem fazer o contraponto.
tá? Mas sempre vai ter. Aí aparece, ó, às vezes aparece a opinião do autor entre as aspas, sempre vai ter as aspas aparecendo a voz dele, tá? A opinião dele, e em seguida vai ter o nome do autor, qual é a sua profissão, onde ele trabalha, isso é especificado no artigo científico, tá? Por isso que é como se fosse um texto dissertativo, uma dissertação. Tá? Se eu uso a fala de alguém, se eu uso a opinião de alguém, então apresenta essa opinião, aqui no artigo científico, na grande maioria é feito pelas aspas, tá? Que são aqueles dois risquinhos que ficam, ó, dois risquinhos do lado direito, dois risquinhos no início da frase e dois risquinhos no final, tá bom? Utiliza, aí depois vem o nome da pessoa que falou, tá? E o que que era, qual é a sua área de trabalho e onde ela trabalha, tá bom? Isso é identificação. Não adianta eu falar, fulano tal falou. Ah, disseram. E coloco lá o que disseram. Não funciona. Mas por ser um texto que tem toda uma norma padrão, tudo, tá? Ele vai seguir esse critério de quando ele for falar a fala de alguém, ele apresentar esta fonte. Isso é importante porque isso dá credibilidade para o texto. Isso dá autenticidade, autoridade para que aquele texto venha a ser valorizado. Tá bom? Esta é a primeira videoaula e vamos para a segunda aula, que é o conteúdo. Leiam os vídeos, tá? Estudem, tá bom? Vamos lá. Vamos que não pode parar, tá bom? Até mais para vocês. Fiquem com Deus. Até daqui a pouco.